2024. Chegamos até aqui por causa da graça. Não é mérito nosso. É tudo pela graça, irmãos. E o que Deus exige de nós é que nós o obedeçamos. Que nós possamos sondar o nosso coração nesta manhã. Avaliar o nosso interior. Se necessário for, corrigir os nossos corações. Fazemos a oração do salmista: Senhor, sonda-me. Sonda-me, Deus, e esquadrinha-me. Vê se há em mim algum caminho mau. Ó Espírito Santo, nesta manhã, que estamos aqui reunidos no Teu nome, Senhor, com o propósito de celebrarmos a ceia do Senhor, renovarmos a nossa aliança, reconsiderarmos os nossos caminhos, ó Deus, e relembrarmos o sacrifício do Calvário, relembrarmos o preço que foi pago ali na cruz por nós, e que nos deu direito de vida eterna. Ó Deus, eu rogo e oro, Deus, Senhor, em nome de Jesus, renova, Senhor, a Tua igreja. Renova, Senhor, cada um dos corações. Pelo poder do Teu nome, ó Deus, que o Senhor venha ministrar, Senhor, sobre cada um dos Teus filhos, ó Deus, trazendo mudança, trazendo transformação. Oramos, Deus, pelos irmãos, ó Deus, que não conseguiram chegar até aqui, aqueles que estão trabalhando. Ó Deus, nós rogamos, Senhor, pelo poder do Teu nome, traga sobre nós o Teu renovo. Traga sobre nós, Senhor, a manifestação da Tua graça e da Tua glória. Assim oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se coloque de pé. Livro de Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6, versículo 1. Diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Podeis assentar aqui, irmãos. Meus amados, eu quero, nesta manhã, refletir com a igreja, nosso processo, nossa caminhada. E esse texto que escolho traz para nós inúmeras lições. E eu quero pontuar aqui algumas delas. A nação de Israel viveu momentos tremendos em Deus. Porém, em muitos dos seus momentos de erro, colheram frutos amargos. O apóstolo Paulo, quando ele fala para a igreja de Corinto, ele diz que essas coisas eram sombras de coisas futuras. Israel serve para nós de exemplo, irmãos. Nós não substituímos Israel, não somos substituição. Israel é Israel, a igreja é a igreja. Mas a igreja olha para a nação de Israel, para os escritos sagrados do Antigo Testamento, e usa ele como referência de aprendizado. A igreja primitiva, o que ela tinha, era o Velho Testamento. É no Velho Testamento que apontava para o Messias. E eu quero, irmãos, olhar aqui para esse texto e trazer para nós essa reflexão que somos igreja. Igreja do Senhor. O primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui é que nós estamos falando de um povo que saiu da escravidão. Deus os arrancou com mão forte, com mão poderosa.
eles uma promessa. Caminharam durante 40 anos no deserto. Experimentaram a providência de Deus. Foram marcados pelo cuidado divino. Maná todos os dias. Deus proveu água da rocha. Deus atentou-se para eles em todas as coisas. Mas, quando olhamos esses 40 anos, foram marcados por rebelião, contenda, intrigas com Deus. Marcado por inúmeras situações onde Deus, o juízo chegou. Onde a mão de Deus pesou sobre eles. E aplicando para nós, irmãos, se teve um povo que viu milagre, foi Israel. 10 pragas arrasaram o Egito. Um mar se abriu para eles passarem. Deus fez coisas magníficas. Entenda. A mão de Deus operou, marcou, mas isso não foi suficiente para mudar o coração. O que muda o coração do homem não é o tamanho do milagre que é feito diante dele. É a postura que ele tem em servir a Deus. Deus pode rasgar o céu, escancarar o céu, fazer milagres, prodígio, maravilha. Se o coração não tiver disposição de mudança, não experimenta a mudança. Infelizmente, a igreja tem vivenciado também esse reflexo. Independente de quanto Deus faça, Deus esteja agindo, ainda corações continuam petrificados, endurecidos, completamente alheios ao mover, ao fazer de Deus. O que deve nos levar a uma grande consideração é: Deus arrancou 600 mil homens do Egito. Quantos deles entraram em Canaã? 2. Dá nem para fazer conta com matemática proporcional, né? É 0,000 mais alguma coisa lá de porcentagem. De 600 mil, somente 2. Somente 2 conseguiram adentrar. O resto morreram no deserto, o resto ficaram para trás. Somente a nova geração é que pôde ter a oportunidade de entrar e as promessas de Deus se cumprir. Igreja, precisamos nos atentar para isso. A rede de Deus que tem sido lançada, muitas e muitas vidas têm recebido o Evangelho, recebem a palavra. Mas quantos que vão ficando no meio do caminho? Quantos que não conseguem chegar lá? Não precisamos puxar muita memória. Qualquer reflexão que você tiver aí, você vai lembrar de alguém que começou na igreja e já morreu, possivelmente sem salvação, porque desviou, largou, abandonou o Senhor, deixou para trás as verdades. Se repete da mesma maneira que com Israel as pessoas não creram, duvidaram, foram punidas. No tempo da graça, quando deveríamos estar desfrutando de algo muito maior, ainda assim, vemos tantos morrendo, ficando para trás. O texto de 1 Coríntios capítulo 11, que retrata da ceia, Paulo fala para a igreja de Corinto: por não discernir o corpo do Senhor, há entre vós muitos fracos e muitos que dormem. Paulo diz que havia na igreja de Corinto aqueles em que pela qual estavam mortos. Quando fala dormem aqui, é que estavam mortos. Morreram. Padeceram por não discernirem o corpo do Senhor. Moisés, o homem que falou com Deus face a face, que viveu uma experiência tremenda, magnífica com Deus, chegou nas planícies, próximo a Canaã, e Deus disse: daqui tu não passa, daqui tem um novo processo. E Deus levanta Josué.
Moisés, um grande legislador. Moisés, um grande líder. A Bíblia diz que ele foi o homem mais manso da terra. Mas para a incumbência de introduzir a nação na terra prometida, Deus disse, é com Josué que eu vou contar. E ontem à noite, antes de me deitar, enquanto eu pensava um pouco sobre essa palavra, e eu meditava, meu Deus, Moisés teria toda a capacitação. Moisés conduzindo o povo ali para adentrar, era um grande estrategista, conhecia, mas Deus disse, não, Moisés, eu estou contando com Josué. Tua missão está encerrada, tua missão está cumprida. Sabe o que Deus ele quer nos ensinar, irmãos? Deus trabalha com cada um de nós, com os dons e talentos que Ele nos deu. Podemos nos aperfeiçoar, devemos buscar a cada dia estarmos sempre aptos para o serviço de Deus. Mas entenda, quem dá o chamado é Deus. É Deus que chama, é Deus que dá o ministério. É a Ele que compete a direção. No coração de Moisés ele diria, se eu comecei, eu termino, Deus. Eu coloco eles lá dentro. Mas Deus disse, não, daqui você não passa. É só até aqui, Moisés. Cumpriu, fechou a tua missão. Agora é com Josué. E é interessante. Moisés, o líder. Arão, o sumo sacerdote. E quem é o próximo líder? Moisés tinha 2 filhos. Não foi os filhos de Moisés. Foi Josué. Não se passa de pai para filho. É Deus que comanda. É Deus que faz. E Josué, então, ele é incumbido por Deus. Não é por Moisés. É Deus que o escolheu. É Deus que o designou. E Deus o capacitou e disse para ele, não temas. Aonde você colocar a planta do teu pé, eu serei contigo. Levanta-te. Seja forte, seja corajoso. Você fará esse povo herdar a terra. Josué, ele teve que crer naquilo que Deus estava dizendo. Os desafios estavam diante dele. E ele teve que tomar posse da palavra, daquilo que Deus estava ministrando. Igreja, se nós não tomarmos a postura de dizer, eu vou fazer, porque Deus me mandou fazer. Se não nos fortalecermos em Deus, sempre iremos olhar as barreiras, dificuldade. Josué tinha diante dele um imenso desafio. A obra de Josué não era menor do que a de Moisés. Eram diferentes. Exigia dele tão quanto exigiu de Moisés. As gerações passadas fizeram o seu trabalho, passaram o bastão para nós, e possivelmente somos nós, a última geração antes do arrebatamento. E como é que nós estamos, irmãos, nos conduzindo, nos postulando? Deus levantou homens do passado, que fizeram a sua parte, que construíram toda essa estrada do Evangelho por nós. Isso foi passado para nós. Moisés, ele fez a sua parte, passou para Josué. Josué seguiu avante e fez o melhor dele. Se empenhou. Ouviu Deus. Foi direcionado por Deus. Amados, ontem, no nosso culto, o tema era homens cheios do Espírito Santo. Para um mundo vazio de Deus. Há um grito que infelizmente os crentes estão ensurdecidos. Ou pior, seus ouvidos já estão com tanto barulho que não conseguem ouvir os gritos de um mundo que está vazio, perdido. Todos os dias pessoas estão despencando dentro do inferno. Mas isso não mexe com a alma do crente. Isso não incomoda o cristão. Porque o foco dele não está naquilo que é a vontade, o querer de Deus. Deus quer levantar homens e mulheres cheias da presença dele. Porque quando nós somos enchidos por Deus, nós nos esvaziamos de nós mesmos. Quanto mais a presença de Deus vem sobre nós, mais nós nos esvaziamos de nós mesmos. O vácuo, o vazio de nós vai embora. A presença adentrada em nós nos leva a querer o que Deus quer, desejar o que Deus deseja, amar o que Deus ama. O
nosso foco passa a ser outro. Não significa que você vai virar um ermitão. Não. Significa que o seu coração está apaixonado em fazer as coisas que agradam a Deus. Josué, ele tomou posse daquilo que foi o seu chamado, o seu ministério. E embasado na palavra do Senhor, que o designava: guarda-te ali. Não desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Medita nela de dia, de noite. Procure guardar tudo aquilo que te foi ensinado e instruído. E com a missão e com esse agarrar daquilo que Deus estava dando como direção, foi que Josué fez a proeza que fez em levar o povo a conquistas de cidades, do território que Deus havia dado. Mas eu quero me concentrar em Jericó. Jericó tem muitas coisas aqui para nos ensinar e para nos fazer refletir nesta manhã. A primeira coisa que eu vejo nessa cidade é que os moradores, eles construíram em volta da cidade muros para tornar uma cidade impenetrável, uma cidade fortificada, uma cidade inviolável. Fizeram aquilo que lhes cabia no sentido de resguardar, de proteger, de fortificar. Porém, dentro dela vivia aos seus belos prazeres, atolados na idolatria, nas perversões, atraindo assim a ira de Deus. Quando eu vejo a maneira como a nossa sociedade se postula em zombar de Deus, em zombar da palavra, onde as coisas são afrontativas ao céu, pessoas não têm papas na língua mais, afrontam Deus, a palavra, a igreja, acham lindo falar mal de Deus, dizerem palavras obscenas, e fica-se a impressão: será que Deus não está ligando para isso? Será que Deus não se importa? Quando eu olho para Jericó, eu digo: Deus se importa, irmãos. Deus se importa, porque Deus tinha falado com Abraão: olha, Abraão, eu vou te dar essa terra toda 400 anos antes. Mas ele disse: olha, Abraão, ainda não encheu a medida. Eu estou esperando encher, que quando encher a medida da maldade deles, eu vou punir cada um deles. Da mesma forma, quando ocorreu a sentença sobre Belsazar, pesado foste na balança e achado foste em falta, Deus pesa os homens, os seus corações e as suas atitudes. Esse mundo está muito prestes de conhecer o juízo e a ira de Deus. E Apocalipse 6 diz que quando o juízo, a ira do Cordeiro for derramada sobre a terra, os homens correrão de um lado para outro, tentando se esconder e fugir da ira do Cordeiro. O tempo de juízo sobre Jericó chegou. Agora, diz o texto do capítulo 6, do verso 1. Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Eles se trancaram. Consideraram: não, aqui ninguém entra. Nós temos provisões suficientes para aguentar um cerco. Israel não entra, o Deus deles não entra. Queridos, não existe lugar que Deus não entre. Se necessário for, Ele quebra tudo, arrebenta tudo. Quantos homens orgulhosos e soberbos desceram a sepultura da maneira mais vil possível, porque desafiaram Deus, zombaram de Deus, zombaram da palavra. A igreja não pode perder a referência acerca de Deus. O apóstolo Paulo, ele escreve e diz: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é o meu Deus. Eu sei em quem eu creio. Eu sei o que eu professo. É preciso que no teu coração, no nosso coração, amados, nós resgatemos a fé verdadeira do Deus que nós cremos.
Não dá para baixar a cabeça, ter vergonha do evangelho, tem vergonha de dizer que é crente, tem vergonha de dizer que segue a Jesus. Não, a igreja tem que ter altivez de dizer: eu sei em quem eu tenho crido. Vocês podem não crer, vocês podem zombar, mas Jesus, Ele é Deus, Deus absoluto, Deus que há de julgar o mundo, Deus que haverá de estabelecer sobre os homens a sua sentença. Se fecharam, se fortificaram, considerando assim que não chegaria o juízo até ali. Porém Deus tinha os seus meios de abater. Deus tinha suas formas. Segundo ponto que eu vejo. Primeiro é essa cidade que se achou, que passaria incólume diante do juízo de Deus. Depois é a nação de Israel que chega. Escuta. A promessa era que Deus haveria de dar. Deus falou com Josué: Josué. Verso 2. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei, aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. Deus está dizendo: eu vou te dar. A vitória eu vos garanto. Vocês vão derrotar essa cidade. Só tem uma questão. Vocês vão ter que fazer algo que não é aprovado por nenhum estrategista. Nenhum exército segue esse padrão. O escopo da guerra não se faz dessa forma. Mas o Senhor dos exércitos, o Deus que comanda as batalhas, disse: Josué, você vai fazer da seguinte forma, verso 3. Todos os homens de guerra rodeareis a cidade. Vocês vão rodear a cidade. Durante 6 dias, todos os dias, vocês irão para lá. Sem falar. Em silêncio. Os sacerdotes na frente vão tocar as buzinas. Vocês só vão rodear e volta para o arraial. Qual é o sentido disso? Para que isso, Deus? O 7º dia vocês vão para lá, vão acordar cedo. E se você olhar o texto, eles acordam de madrugada e vão bem cedo para a cidade. O 7º dia vocês vão rodear 7 vezes. É só na última volta é que vocês vão gritar. 13 vezes rodeando a cidade em 7 dias. A minha pergunta é: para que, Deus? Para quê? Por acaso estavam eles ali fazendo alguma coisa para poder gerar terremoto? Não. Escuta. Eu já disse isso, eu vou repetir. Deus não precisa nem de mim, nem de você. Ele faz porque Ele é Deus. Mas Ele nos coloca no trabalhar com Ele, para que a glória dEle se manifeste através de nós. Mas entenda, quem faz é Ele. Deus já tinha toda a estratégia, entenda. Não tem um dedo de Josué e nem daqueles homens. Mas Deus mandou e Ele ordenou para trabalhar o coração no princípio da obediência. Obediência. Obediência não se questiona. Obediência apenas se submete. O grande problema é que, nos nossos dias, se Deus desse uma ordem dessa daqui, pode ter certeza, teríamos tantos estrategistas que diria: está errado, Josué. Não é assim que se ganha uma guerra. Josué, você está mal informado. Não é dessa maneira. Deveríamos fazer assim. Tantas opiniões que se daria para Josué. Tantas e tantas estratégias que seria apresentado. E talvez uma parte do grupo não iria. Eu vou rodear para quê, Josué? Me dá uma explicação, me dá um sentido. Irmãos,
Se nós não caminharmos no sentido de fé, de obediência, não conseguiremos agradar a Deus naquilo que é o propósito dele. Foi ele que estabeleceu, foi ele que ordenou, foi ele que mandou. E por isso Josué diz, olha, talvez eu não tenha as explicações que vocês querem, mas se Deus mandou fazer, eu vou fazer. Durante todos aqueles 7 dias, irmão, não deu um trinco no muro. Porque às vezes nós queremos que aconteça já alguma coisa. Tem que estar acontecendo. Falta-nos a fé suficiente para esperar que Deus vai fazer no tempo dele, na hora dele. O momento tem que ser dele. Quantos crentes que desistem da caminhada, desistem do ministério, desistem do processo? Porque a coisa não aconteceu na hora dele, no momento dele. Ele aborta, ele atrofia tudo. Por que não no 5º dia? Por que não no 4º? Vai ter que ser no 7º, porque Deus mandou que fosse no 7º. E quando ele determina, irmãos, é do jeito dele, da maneira dele, da forma dele. E nós temos que aprender o caminho da obediência. O caminho da graça continua sendo o caminho da obediência. E é muito mais forte ainda, porque Jesus ele disse: aquele que, portanto, quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma sua cruz e siga-me. Aquele que não renuncia, pai, mãe, mulher, filhos e filhas, por amor de mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Tem que haver renúncia. Tem que ter uma troca de governo aqui dentro, irmãos. No Evangelho não tem espaço para o achismo. No Evangelho não tem espaço, eu gosto assim, eu quero assim, eu penso que seja assim. No Evangelho nós temos que olhar para Jesus com foco nele, voltado para ele e dizer: Senhor, se é desta maneira, não importa o que eu tenha que passar, não importa o que eu tenha que fazer, mas eu vou viver em prol do Senhor. Quando Paulo estava ali, preso e tendo que fazer a sua defesa, ele disse: olha, gostaria que todos vós que aqui estão fossem como eu. E ele aponta e diz: exceto pelas minhas algemas. Entenda, Paulo está diante de magistrado, está diante de reis, diante de poderosos. Ele está apontando e rodando o dedo, dizendo assim: olha, eu desejava que vocês fossem como eu. Isso é convicção de vida, irmãos. Alguém poderia dizer: você está maluco, rapaz, você é doido. Tu é um homem pobre, possivelmente condenado à morte, está mandando nós sermos igual você. Você não tem trono, você não tem casa, você não tem nada. Se Paulo pudesse replicar essa fala, ele diria: vocês que não têm nada, eu tenho tudo. Porque o que eu tenho é eterno, não é perecível. Ninguém rouba, ninguém arranca, ninguém tira. E já está me aguardando a coroa da justiça que o Senhor dará a mim, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vida. Essa convicção tem que estar dentro de nós, irmãos. Tem que nos levar a vivenciar esse evangelho. Porque o inimigo, entenda, ele sempre vai usar das estratégias dele. E quantos crentes estão ficando embaraçados, perdidos, por não ter essa íntima relação com o Senhor. E troca Jesus, troca o Senhor, troca o reino, por pequenas coisas, por coisinhas. Eu preciso dizer para os irmãos, porque nós somos imigrantes: não troque Jesus pelo euro. Não troque Jesus pelo status. Não troque Jesus por causa de uma carreira, por causa de um sonho. Você não sabe quanto tempo você tem para viver. O grande problema é que nós, às vezes, nos consideramos imortais. Achamos que temos ainda centenas de anos para viver, quando na verdade só temos o hoje. E não sabemos quanto tempo temos de vida. E quantos cristãos que quando chegam na Europa, esquece Deus, esquece a palavra, esquece o propósito, esquece ministério, esquece tudo sobre o reino. Por quê? Porque agora tem um reino próprio. É o reino da realização, é o reino das compras, é o reino dos ideais, é o reino do status.
você pode ter todas as coisas na terra. Essas coisas só não podem ter teu coração. Você pode possuí-las, mas elas não podem possuir você. Quando um barco ele está a navegar, o barco ele está sobre a água. Enquanto ele tem a água fora dele, está tudo bem. Mas a partir do momento que a água passa a estar dentro do barco, e quanto mais água entrar, o risco de afundar é maior. Quanto mais o mundo entrar dentro do teu coração, quanto mais você traz essas coisas para dentro de você, mais longe você está fora do propósito. Mais distante você se torna daquilo que Deus tem para você. E hoje o Espírito Santo reservou essa manhã para nos trazer alerta. É aquela sinalização quando começa a piscar o alerta. É quando o painel do teu carro ali acende uma luz e está dizendo: ei, é preciso fazer uma checagem. Saber como é que está o teu motor, como é que está você. Para que você não fique no meio da caminhada. Para que você não seja destruído. Quando Josué recebeu a incumbência, ele diz: vamos fazer conforme Deus mandou. Vamos fazer conforme Deus falou. Vamos fazer conforme o propósito de Deus. Mas ainda eu tenho 2 pontos para analisar nessa palavra. Eu vejo a cidade de Jericó. Eu vejo o povo de Israel com a liderança de Josué. Mas nós temos dentro dessa cidade uma mulher, por nome de Raabe. A Bíblia chama ela de prostituta. Alguns comentaristas classificam ela não apenas como prostituta, mas alguém que era dona de um bordel. Alguém que vivia uma vida promíscua. Totalmente longe, abandonada de Deus. Totalmente fora do propósito de Deus. Mas essa mulher, quando viu os espias, quando ouviu falar sobre o que o Deus de Israel havia feito, ela creu no Deus de Israel. E sabe o que é forte aqui? Sem pregação. O seu coração apenas se encheu naquilo que ouviu falar. E deixou que o Deus a convencesse. E ela então trabalhou para esconder os espias. E quando os espias foram embora, ela disse: olha, sabemos que Deus entregou a nossa cidade para Israel. O Deus de vocês já deu essa cidade. Agora eu quero pedir pouco para minha vida, a minha família. Os espias disseram para ela: olha, nós vamos embora. Você vai ter que botar uma fita de escarlate na janela da tua casa. Quando nós viermos, se tiver a fita lá dentro, e se você estiver dentro de casa, você vai ser poupado. Queridos, novamente voltamos no mesmo ponto, apenas com história diferente. Por que tinha uma fita? Tinha que ter uma fita vermelha. Queridos, o que entra aqui é uma questão do obedecer. Infelizmente, aquilo que deveria somar para a igreja está se tornando um obstáculo. Irmãos, tecnologia não deveria ser problema para a igreja. Conhecimento não deveria ser problema. Deus nos fez para raciocinar, Deus nos fez para pensar. O problema é quando nós embrutecemos a nossa mente e pegamos o nosso conhecimento e andamos na contramão de Deus. Conhecimento não tem nada a ver com fé. Fé é a certeza das coisas que se espera, é a convicção do que você não vê. A fé não se coloca em um tubo de ensaio, em um laboratório. A fé é movida aqui dentro. Raabe, ela creu em Deus. E ela creu que se ela colocasse aquela fita na sua casa, ela seria protegida. Mas qual é a lição forte dela? Ela chamou seu pai, sua mãe, sua parentela, seus vizinhos, atufiou tudo dentro de casa e disse: quem estiver trancado aqui dentro está salvo. Se torna evangelista na cidade da destruição. A prostituta vai pregar. A prostituta vai anunciar dizendo: se entrar na minha casa tem salvação.
Se ficar dentro da minha casa, Deus vai guardar vocês, vai proteger vocês. Irmãos, o evangelho tem que explodir no peito do crente. Ele tem que trazer em nós uma mudança. Não dá para viver esse egocentrismo onde eu penso, se na minha casa já tem a salvação, o que importa o vizinho, o que importa os parentes, o que importa os outros. Raabe é prostituta, mas ela tem um coração generoso. Ela tem um coração com uma empatia, com uma compaixão. Ela conseguiu, entenda, ela conseguiu a salvação para ela. A garantia era para ela. Mas ela disse, não, se eu vou ser salva, eu quero também tentar salvar aqueles que estão à minha volta. Bendito seja Deus, porque você entregou a tua vida para Jesus. Bendito seja Deus, porque você está caminhando. Mas, irmão, se isso não incomodar a tua alma, teu coração, de pensar que você tem pessoas que você ama, que você diz que ama, que você tem sentimentos por ela, mas você não ora pela salvação dela, você não se empenha, você não busca uma palavra de Deus, você não busca uma revelação de Deus, você não busca nada para levar essa pessoa a ser convencida. Não é você que convence, você só vai ser o instrumento de Deus. Quem vai convencer é o Espírito Santo. Mas você tem que ter meios, buscar a forma de Deus, de dizer, olha, há uma salvação e ela está apenas em Cristo Jesus. Se você não se converter, se você não entregar a tua vida para Cristo, você vai perecer, porque o juízo de Deus vai chegar. Irmãos, Raabe poderia ser denunciada como alguém que estava provocando pânico, como uma traidora, porque ela estava falando que a sua cidade ia ser destruída. Ela estava fazendo papel como fosse aliada dos inimigos, mas ela não estava se importando com o que iriam dizer, nem como iriam interpretar. Ela só estava fazendo aquilo que poderia salvar vidas. A igreja precisa se levantar e se postular para salvar vidas. Irmãos, o clamor por missões ainda continua bradando. Não acabou. Não acabou. O grande problema é que o nosso mundinho, a nossa bolha portuguesa, se tornou tão grande, tão intensa, que a gente não consegue olhar à volta. Escuta, janela 10/40 continua sendo janela 10/40. O grito missionário continua ainda a todo vapor. Nós continuamos ainda com um mundo perdido, indo para o inferno sem Deus. Eu louvo a Deus pelas agências missionárias. Eu louvo a Deus pelas igrejas que estão se empenhando para fazer missões. Mas escuta, já se tem mais de 1,2 bilhões de muçulmanos no mundo. Cada vez de uma ordem mais crescente. Quer ver uma linguagem que os crentes usam? Estou zen. Hoje estou mais zen. O que é isso? É o budismo crescendo, infiltrando através dos filmes, novelas. O budismo já chega a mais de 600 milhões de pessoas que seguem o budismo. Quando nós falamos da janela 10/40, o que é isso, pastor? Aquela região de países, em torno de 40, 50 países, onde a margem percentual de cristão é de 1 a 2%. Entenda, em toda a nação, a margem percentual de cristãos é de 1 a 2%. Alguns lugares chega abaixo de 1%. Querido, você acha que Deus não se importa com essas almas? Você acha que Deus não se importa com essas pessoas? Deus se importa. Deus se importa. Aí dessa semana eu salvei um vídeo que veio um grande número de paquistaneses. Aquela fila enorme de irmãos para serem batizados. Ainda tem pessoas que estão ouvindo a voz de Deus e se importando com aqueles que estão caminhando para o inferno. Raabe é essa mulher que se importa em salvar alguns. E ela consegue salvar ela, salvar sua família, salvar seus vizinhos. Porque Deus honrou a fé daquela mulher. Deus honra a nossa fé, irmãos.
quando você faz aquilo que lhe é competido fazer. E por última análise, nós temos aqui o povo de Jericó que estava debaixo de juízo. Temos a nação de Israel que está debaixo de uma promessa chegando para conquistar. Temos Raabe, que é a evangelista, a ex-prostituta que se torna evangelista e que posteriormente vai entrar na linhagem de... Escuta, ela não só é salva da morte, mas a graça de Deus se estende a ela de maneira tão grande, tão honrosa, que ela entra na linhagem do Senhor Jesus. Deus faz aquilo que é o inesperado. Age e faz onde nós jamais poderíamos entender. Mas aí eu tenho esse quarto elemento. Chama-se Acã. Acã. Acã é alguém que é filho de quem saiu do Egito. É claro que essa contagem é de 20 anos para cima. A Bíblia não diz se ele era alguém que com menos de 20 anos saiu do Egito ou se ele nasceu no deserto. Mas Acã, ele é um dos filhos de Israel. Ele entendeu a ordem de Deus era: quando chegar na cidade de Jericó, vai destruir tudo. O ouro, a prata. Isso é tesouro do Senhor. O resto, taca fogo em tudo. Vai destruir tudo. Essa era a ordem explícita de Deus. Porém, capítulo 7, versículo 1. Diz assim: e transgrediram os filhos de Israel no anátema. Porque Acã, filho de Carme, filho de Zabite, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Escuta. E eu caminho para terminar, para nós cearmos, mas eu preciso da sua atenção. Nós estamos falando de uma nação inteira que experimentou um dos maiores milagres de Deus. Os muros de Jericó, eles eram intransponíveis. Havia casa sobre ele. Alguns comentaristas, eles chegam a dizer que era possível ter ali vias, que hoje passaria 2, 3 vias de carro. Era muros sobre muros. Era largo e extenso, impenetrável. Deus, mediante o seu poder, fez ruir tudo aquilo. Deus fez sacudir e destruir. Ele, com um martelo que esmiuça a penha, fez romper todos aqueles muros. Só manteve o pedaço da casa de Raabe de pé. Deus é um grande estrategista. E quando o povo entrou, a ordem era destruir tudo. Mas aí esse homem Acã, diz a Bíblia no verso 21, do capítulo 7, que ele viu entre os despojos uma capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma cunha de ouro, com um peso de 50 ciclos. Cobiçou e tomou. E o que ele fez? Levou até sua tenda e escondeu ali embaixo na terra. Dia de vitória, povo de Israel todo regozijando, rejubilando. Sim, e que vitória que foi. Mas aí ocorre que eles tinham uma cidade próxima. Uma cidade pequenina. E que dia, tá? Porque Josué enviou
apenas 3.000 homens para a cidade de Ai. O verso 4 do capítulo 7. E quando chegaram lá, aqueles homens tiveram que fugir diante de Ai. 36 deles pereceram. A reação de Israel, o final do versículo 5 diz que o povo se derreteu. O coração deles se tornou como água. Josué olha para o cenário no verso 6. Ele rasga suas vestes. Tem uma tradução que diz assim, ele se joga ao chão. Esse ato de prostrar não foi um ato comum apenas de se dobrar, não. Ele se joga ao chão. Vestes rasgadas. Jogou seu rosto na terra perante a arca do Senhor. Até de tarde. Não come, não bebe. Está com seu coração ferido, está rasgado. Se sentiu humilhado. Uma pequenina cidade. Abateu seus homens. Colocou eles em fuga, em retirada. Os anciãos de Israel, vendo a atitude de Josué, acompanha ele em estado de humilhação. Eles colocam cinza, pó sobre a cabeça. Se humilham o dia todo diante de Deus. Choram. O que é isso, Deus? Por quê? Por que tamanha derrota, tamanha vergonha? Verso 7. Josué brada para Deus dizendo: Senhor, por que com efeito fizeste passar este povo Jordão para nos entregar na mão dos amorreus, para nos fazeres perecer? Antes nós tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Senhor, o que direi? Pois Israel virou as costas diante do inimigo. E ele continua a lamentação dele com Deus. Olha, ouvindo, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão, desarrigarão o nosso nome da terra. E então, que farás do teu grande nome? O que Josué está dizendo? Deus, os povos vão se unir, vão vir contra nós, porque eles entenderam que nós não somos tão fortes como nós achávamos que era. O teu nome, Deus, o que será feito do teu grande nome? Josué está desesperado. Não esperava por isso. Vira o 10. Aí Deus disse: Josué, levanta da terra. Por que você está prostrado sobre o teu rosto? Por que você está assim? Levanta aí, homem. Tem pecado em Israel. Tem transgressão. Minha aliança foi quebrada. Tem furto, tem roubo. Mentiram. E sabe o que é o pior? Deus já sabe onde está. Está debaixo de uma bagagem. Deus está dizendo: Josué, eu já estou vendo onde é que está a podridão. Está cheirando mal aqui comigo. Pode levantar daí. Sabe o que Deus está dizendo, irmãos? Não adianta orar. Não adianta jejuar. Se não resolver as questões dos pecados internos, Deus vai dizer: levanta, conserta primeiro, que depois eu vou te ouvir. É por isso que Deus sempre vai bradar na sua palavra: santidade, santidade, santidade. Jesus, ele disse uma palavra muito dura, disse: olha, se não vos arrependerdes todos vós, certamente perecereis. Se não houver arrependimento, irmão, se não houver a disposição de mudar, de alterar o curso, não importa quanto você ore, não importa quanto você jejue, pecado só tem um jeito, irmãos, é só o sangue de Jesus para nos lavar. Não tem acordo com o pecado. Não tem como amaciar pecado. Infelizmente, a nossa geração tem aprendido de maneira errada. Pecados de estimação.
coisinhas que ficam internas. Depois resolve. Deus já sabe. Como assim? Claro que Deus sabia. Mas não tinha havido confissão. Não havia sido retratado. Só que isso custou a vida de 36 pessoas. É por isso que Josué está bradando: Deus, o que é isso? Nós estamos falando de um homem que faz abater uma nação inteira. O egoísmo, o egocentrismo dele levou a toda uma nação a ser humilhada, a colocar todos eles em risco, em perigo. E Deus diz: olha, se não corrigir, tudo isso vai acontecer mesmo. E Deus então, Ele dá ordem. Ele fala no verso 12, explicando para Josué: olha, por isso, os filhos de Israel não puderam subsistir perante seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema no meio de vós. E Deus dá ordem: levanta-te, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: anátema há no meio de ti, Israel. Diante dos teus inimigos não poderá suster-se, até que tireis o anátema do meio de vós. A nossa realidade não é a de Israel, porque nós não vamos conquistar território, irmãos. Nós estamos indo para o céu. Lá era uma nação inteira. Aqui é um povo que é corpo, mas é individual a sua salvação. Claro que quando há pecado no meio do corpo prejudica, pois Paulo diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. É lógico que se alguém ele contamina o seu coração e está vivendo uma vida de pecado no meio do corpo, é lógico que ele vai contaminar, mas entenda, cada um vai arcar com suas contas. Eu tenho afirmado e sempre repetido aqui: há uma comanda que não é transferível. Eu posso ir jantar com a minha esposa, chegar lá, eu perceber que eu não estou com dinheiro no bolso e dizer: paga minha comanda. Ela vai pagar. Ou se eu estou com um amigo, né, estou ali com o Marco, meu patrão, eu falo para ele: olha, paga para mim hoje. Queridos, no reino não tem isso. Não tem como transferir comanda, nem de marido para mulher, nem de pai para filho, não, cada um paga a sua. Se não se arrepender aqui dentro, se não colocar para fora, perde-se a eternidade. Acã é o homem que pecou, errou. Ele vê que a nação de Israel perde. Tem um brado de Deus convocando, dizendo que tem anátema, que tem pecado. Mas o que ele faz? Nada. Verso 16 diz que Josué se levanta de madrugada, chama Israel, segundo as suas tribos. E aí ele então vai fazer ali uma forma de Deus designar. Onde é que está o pecado, Deus? Quando, verso 16, diz que Josué, ele vai chegar a todas as tribos, e então Deus indica: o pecado está na tribo de Judá. Eliminou as 11. Vamos para 17. Aí no meio da tribo, Deus vai e toma a família dos Zeraitas. Deus está dando caminho. Da família dos Zeraitas, então Deus vai ali encontrar Zabide. É o 18. Até chegar então, homem por homem, vai chegar em Acã. Eu confesso que meu coração se congela, se derrete, nem sei expressar. Mas aqui dentro fica aqui esse vazio, pensando: meu Deus, como é que ele consegue? Deus está apontando, a tribo já foi a dele, a clã, a família, está chegando nele. Escuta, igreja, não tem arrependimento nenhum aqui dentro, porque ele poderia dar o grito: olha, sou eu.
Não precisa de nada disso, sou eu. Mas não, ele vai até as últimas consequências. Ele vai até o limite. Ele vai até o momento que Deus aponta e diz: é você, rapaz. É você que é o problema. E a Bíblia diz, no verso 19, que então Josué vai até esse homem e diz: olha, homem, peço-te glória ao Senhor Deus de Israel. O que ele está dizendo? Olha, Deus já indicou você. Deus disse que é você. Então, por favor, não negue, dê glória a Deus, porque é Deus que te apontou. Faz a tua confissão. Declara o que você fez. Não me oculte o que você está fazendo, homem. E aí, vem a confissão, verso 20. Acrã respondeu para Josué dizendo: olha, eu pequei contra o Senhor. Eu pequei. E ele vai declarando: eu fiz assim. E aí aqui é o versículo que eu li, o 21. Quando vi entre os despojos uma capa, uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma cunha de ouro, do peso de 50 ciclos, eu cobicei, tomei, e eis que estão escondidos na terra. Josué diz: por que fizeste isso? O que é isso? Você não sabia que não podia? Manda os homens ir buscar. Trazem. Se você olhar para o que o texto está dizendo, são alguns objetos. Não dá para ficar milionário com isso. Poderia melhorar algumas coisas, mas não dá para ficar milionário apenas com esse pouquinho de prata, com esse pouquinho de ouro. Eu não tenho aqui calculado, mas só te lembrando, um ciclo, ele varia em torno de 14 a 15 gramas. É isso que esse homem começou. É isso que ele pegou. Não dava para fazer palácios para ele. E essa loucura dele custou o que para ele, pastor? Josué então mandou pegar aquele homem, sua família, seus bois, tudo que ele tinha, apedrejaram ele. Tacou fogo em tudo. Vale do Acor. O juízo de Deus chegou. E aqui vem e eu termino essa palavra dizendo, irmãos, por causa disso, perdeu a vida, perdeu a família, perdeu tudo. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Eu preciso te perguntar, por causa do que você está perdendo o céu? As capas babilônicas não podem encher teus olhos. As pratas não podem encher os teus olhos. O ouro não pode fazer mudar o teu coração. Deus hoje nesta manhã está perguntando para ti: o que você está trocando pelo céu? O que está fazendo você demover-se da posição que Deus te colocou? Hoje Deus quer que você arranque, desenterre. Se está enterrado, vá lá, cria coragem. Estava lá no meio da tenda dele. Ele não teve coragem de arrancar, mas alguém teve que ir lá arrancar para ele. Mas já não havia mais jeito. Alguém foi arrancar da casa dele. Eu quero dizer para a igreja, se Deus tiver que arrancar isso de você, Ele mesmo. Mas já é para ir para o caminho da destruição. Será um terror quando muitos crentes tiverem que ouvir: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. É só você desenterrar hoje. Desenterra essas coisas do teu coração. Bota para fora. Diga para Deus: Senhor, eu pequei, eu errei, eu falhei. Não era para ser assim. Eu não ouvi a tua voz, mas eu quero voltar.
Eu quero mudar meu coração.